Você já se perguntou qual é o papel da psicologia no contexto do tráfego? Psicologia do tráfego é uma área da psicologia que se dedica a estudar o comportamento humano no contexto do tráfego. Além disso, a avaliação psicológica é uma ferramenta fundamental para garantir a segurança viária. Eu sou Carolina. E eu, Monique, e você está no canal PC 360. Olá, Vivian, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para falar sobre a área da psicologia para a qual você se dedica. Você gostaria de se apresentar? Olá, meninas! Eu que fico feliz em participar aqui desse projeto de vocês. Estou lisonjeada com o convite. Eu sou Vivian Santiago, sou psicóloga há 12 anos e há 10 anos eu sou especialista em psicologia do tráfico. Há 7 anos atuo na área e sou psicóloga credenciada ao Detran e também sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, que é a minha outra área de atuação, também sou psicoterapeuta. Vamos dar início agora à nossa entrevista com a seguinte pergunta. Como você iniciou sua carreira na área psicóloga do tráfego? O que motivou a escolher essa área específica? Então, como foi a motivação para eu entrar nessa área, até um jeito inusitado. Na graduação, eu me formei na Universidade Federal do Vale do São Francisco, lá em Petrolina. Eu sou daqui de Salvador, mas passei lá na universidade e morei lá durante alguns anos, fazendo minha graduação. Lá na minha universidade não tive nenhuma disciplina voltada à psicologia do tráfego. Mas minha mãe, ela tem uma amiga que trabalhava como administradora de uma clínica do trânsito. E ela falava com minha mãe, a Vivian está se formando em psicologia, está estudando, porque ela não vai, entende um pouco mais sobre essa área, é uma área legal, as psicólogas aqui são satisfeitas, tem uma demanda bacana. E aí, com essa fala dela, eu resolvi buscar um estágio voluntário lá em Petrolina, que era a cidade que eu fazia a graduação. E aí fui lá na cara de pau, pedi para a psicóloga, que também era dona da clínica, para que ela me cedesse esse espaço, e eu fizesse esse estágio voluntário. Ela aceitou, e aí durante alguns meses eu fui estagiária dela, ela me ensinava, sobre os testes, sobre como era a entrevista psicológica, como funcionava a correção, e eu gostei. Eu sou uma pessoa, digamos, prática, então eu gostei como a avaliação, a configuração dela, baseada na ciência e como eu acho que funcionava o processo. Eu me interessei e aí no final da minha graduação eu iniciei a especialização em psicologia do tráfego e em 2015 eu finalizei essa especialização. E aí em 2018 eu consegui o meu primeiro credenciamento em uma clínica do tráfego, que não foi aqui em Salvador, foi lá em Amargosa, que eu trabalhava no interior, trabalhava numa cidade próxima relativamente a Amargosa, então eu fazia ali esse percurso entre a cidade que eu trabalhava, que era Conceição do Almeida, e Amargosa. Então eu atendia lá uma vez por semana, e aí fiquei 1 ano em Amargosa como psicóloga perita do trânsito lá nessa cidade. E aí depois de 1 ano eu consegui, que era o meu objetivo maior, era retornar aqui para Salvador, eu consegui ser credenciada a uma clínica aqui em Salvador e hoje eu atuo em 2 clínicas do tráfego daqui. E quais são as qualificações necessárias para trabalhar com a psicologia do tráfego? Então, claro, obviamente a gente precisa ter a graduação em psicologia. É exigência do Detran para que a gente seja credenciado a uma clínica do tráfego que tenhamos o título de especialista. Então, a pós-graduação em psicologia do tráfego não é opcional ou facultativa, é uma exigência do Detran e que também tenhamos o CRP ativo. Então, essa é uma exigência. Eu lembro que quando eu me credenciei também era necessário alguns testes, alguns cursos complementares, como eu precisava ter ali uma formação em alguns testes específicos, como o palográfico. Eles exigiam também uma formação em um outro teste de personalidade. Na época eu fiz o FISTA e o Detran também ofereceu um seminário para que a gente entendesse melhor, como funcionava uma clínica do trânsito, quais são as nossas obrigações técnicas, éticas, para que a gente, enfim, atue da melhor forma possível. Mas esse seminário foi o próprio Detran aqui da Bahia que ofereceu, e aí a partir disso a gente está ali autorizado a fazer as perícias psicológicas na clínica do trânsito. E para você, como a psicologia do tráfego pode contribuir para a segurança do trânsito? Então, essa é uma pergunta interessante, da gente pensar aqui e refletir a respeito.
A OMS já aponta que 90% dos sinistros de trânsitos, eles acontecem por fatores humanos. Ou seja, se a gente tiver uma mudança de mentalidade, de comportamento, de padrões de comportamentos desses motoristas, a gente provavelmente vai ter uma melhoria significativa desses acidentes e dessas mortes ou dessas pessoas que ficam ali com traumas, né, e acidentes. Então, eu acho que a psicologia do tráfego tem um papel importantíssimo, né? Quando a gente fala em mudança de comportamento, claro, a psicologia já vem à nossa mente. Então, por exemplo, eu que sou psicóloga credenciada, eu acho que a gente tem um papel importante, né? Naquele momento que aqueles candidatos estão ali fazendo a sua perícia, que eles consigam ali, a gente consiga ter esse momento de educação, de conscientização. A gente precisa pensar que muitos desses candidatos, eles só têm um contato com um profissional de saúde mental naquele momento de avaliação. A boa parte não são candidatos que, por exemplo, fazem um acompanhamento psicológico, uma terapia. Então, ali é aquele momento que aquele candidato chega e que a gente precisa acolher, que a gente precisa escutar, entender como é que está ali a saúde mental daquele candidato e até fazer os possíveis encaminhamentos para que fatores de riscos ali, né, psicológicos, não prejudiquem aquela pessoa e, claro, o trânsito que ele vai se relacionar naquele, né, depois de habilitado. Outro ponto também que a gente precisa pensar são as outras esferas que a psicologia do tráfego pode atuar, como em projetos em escolas, né, educativos. Nós também podemos participar da construção de novas políticas públicas. Por que não pensar em um psicólogo do tráfego pensando também em como construir uma mobilidade urbana que seja menos estressora, né? Porque quando a gente fala de trânsito hoje, geralmente é uma palavra meio aversiva, né? As pessoas têm medo, têm receio, eu odeio pegar trânsito. Então, eu acho que isso também perpassa por esses comportamentos que a gente vê, né, dos cidadãos, como eles se comportam. Então, tem essa questão, né, de programas educativos. A gente também pode atuar juntamente a empresas, né, empresas, sei lá, de rodoviários, de caminhoneiros, que tem ali um público que está ali diariamente convivendo, né, exercendo sua atividade remunerada no trânsito e que, enfim, enfrenta as adversidades do trânsito diariamente. Então, os psicólogos também, eles podem atuar frente, né, a essas esferas, que eu acho que pode ter um grande avanço e grandes mudanças aí nesses fatores de riscos que a gente vê dentro do contexto do trânsito. Como a entrevista psicológica é usada nesse processo de avaliação? Então, como eu falei anteriormente, a entrevista psicológica, ela tem um caráter individual e obrigatório. A gente precisa fazer essa entrevista com os candidatos. Então, é aconselhado que a gente faça a entrevista antes dos testes, porque ali é o momento da gente estabelecer um vínculo com aquele candidato, entender se ele está muito ansioso, se ele está nervoso, se ele não dormiu naquela noite, né? Se ele não dormiu, é aconselhado que ele volte, retorne em um outro momento, porque a gente sabe que isso vai afetar provavelmente nos testes dele. Então, ali é uma entrevista que é direcionada aos objetivos a que ela se propõe, que a gente entender quais são os valores daquele candidato, quais são as opiniões dele dentro do contexto do trânsito, quais são as percepções que ele tem, né, frente àquele ambiente ali. Então, por exemplo, uma pergunta que eu costumo fazer nas minhas entrevistas: você já se envolveu em algum acidente de trânsito? Já. Foi por imprudência sua? A maioria responde que não, né? Mas mesmo que não tenha sido por imprudência sua, o que foi que você aprendeu, né, dessa situação adversa que você passou? E ali é o momento da gente coletar qual é a percepção dele. Eu aprendi que eu devo me distanciar mais do fundo ali do carro que está na minha frente. Ou então que eu devo ficar ainda mais atento, né, ao trânsito, que eu tenho que dirigir por mim e pelo outro, que eu tenho que ser mais defensivo. Ou então aquele que fala, não aprendi nada, né, foi a culpa do outro. Então, assim, isso aí já vai sendo alguns sinais ali que a gente precisa detectar para entender, né, quais são as opiniões e valores desse candidato frente ao trânsito. E quais os testes que você costuma utilizar e se existe alguma razão específica para você escolher esses? Existem razões específicas, né? Primeiro, a gente precisa seguir a resolução que o Conselho Federal de Psicologia
nos direciona, né? Então a gente tem algumas habilidades mínimas que a gente precisa entender daquele candidato. Por exemplo, né, aspectos cognitivos, de atenção, memória, raciocínio lógico. Atenção, a gente digamos, obrigado, né, a testar atenção concentrada, atenção dividida e atenção alternada, memória visual e a inteligência, né, o raciocínio lógico, a velocidade de processamento de informações desse candidato. E também, claro, os traços de personalidade, que são ansiedade, agressividade e impulsividade, que não pode estar nem muito aumentada, nem muito diminuída. Tem que estar dentro ali de uma esfera ali de norma, né, de média ali daquele candidato. Então, esses aspectos aí a gente precisa, e claro, dentro desses construtos, a gente tem algumas opções de testes e a gente precisa, eu acho que essa é importante ressaltar, a gente precisa usar testes que estão favoráveis no SATEPS, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. Então, a gente tem que ficar atento também, porque às vezes o teste está favorável por um tempo e aí, enfim, passa ali algum período e esse teste se torna desfavorável. A gente já não pode mais usar esse teste. Então, a gente tem que ficar atento a essas normativas, né, para que a gente exerça ali uma prática dentro do que é solicitado para a gente. O Detran exige algum prazo no tempo da correção desses testes? Sim, o Detran exige que a gente faça essa correção e lance esses resultados em no máximo 2 dias úteis. E a gente precisa ficar dentro desse prazo, porque se a gente passar um pouquinho, não tenho dúvida que vai ter candidato reclamando no Detran e a gente pode ser penalizado por isso. Então é algo que a gente precisa realmente se atentar, que é cumprir esse prazo de 48 horas, né, ou 2 dias úteis. Você poderia citar quais são os testes que você opta por testar e o porquê desses testes? Então, por exemplo, eu tenho como eu falei, algumas opções, né, de testes. Então, os de atenção, eu tenho lá na clínica, por exemplo, o BPA, que é a bateria psicológica de avaliação de atenção, o TPIC, né, que é um teste de memória visual. Tenho o beta matricial, né, o beta códigos, que é ali de raciocínio lógico, inteligência, que ali avalia o fator G, e o palográfico, né? E a gente tem que pensar também que a gente precisa ter outras opções, porque quando esse candidato ele não alcança aquele desempenho, por exemplo, no teste de atenção concentrada, ele tem o direito de fazer um reteste, que a gente chama, digamos que é a segunda chance dele. Então, a gente deve aplicar um outro teste, né, para que esse candidato ele não tenha um desempenho ali esperado só porque ele já aprendeu da outra vez. Então, a gente acaba não medindo de forma efetiva aquele construto. Então, geralmente, a gente usa uma segunda opção. Por exemplo, eu posso usar a segunda opção, o TEACO, que é um outro teste de atenção concentrada. Então, geralmente, na clínica, a gente tem mais de uma opção para medir aquele mesmo construto por conta de como funciona essa avaliação. Vivian, quando a gente pensa em psicologia do tráfego, a gente automaticamente lembra dos testes, das avaliações. Mas existem algumas outras esferas em que o psicólogo do tráfego possa atuar? Sim, você está certa, né? Eu acho que quando a gente pensa em psicologia do tráfego, vem logo à cabeça o psicólogo que trabalha nas clínicas do Detran. E, de fato, eu acho que boa parte dos profissionais realmente trabalham com isso. E, na verdade, eu acho que essas outras áreas são áreas que têm potências incríveis, né, de trabalho pra gente, áreas promissoras, mas que eu acho que ainda falta muita luta aí da nossa classe e também os órgãos, né, públicos e privados entenderem a importância de ter um psicólogo do tráfego também nesses ambientes, pensando em trânsito, em mobilidade com eles. Então, por exemplo, a gente poderia atuar em projetos preventivos nas escolas, né? Como é que esses futuros motoristas a gente pode intervir antes que eles necessariamente estejam lá no trânsito? Que, na verdade, é muito mais fácil a gente fazer uma intervenção precoce de mudança, né, do que apagar um incêndio com aquele candidato que já está ali cheio de multas e de advertências, né? Então, pensar também como a gente poderia trabalhar com as empresas, né? Empresas de caminhoneiros, empresas de rodoviários, né? Que está ali atendendo aquele público
que está diariamente, né, enfrentando essas adversidades do trânsito, se estressando com o trânsito. Então, como o psicólogo pode fazer um acompanhamento mais próximo daquele candidato para que ele, enfim, não chegue ali a um adoecimento mental, né, a um burnout. Então, acho que a gente pode atuar nisso também. E outro ponto é ter um psicólogo do tráfego construindo políticas públicas de mobilidade urbana. Por que não? Né? Se a gente está pensando em um trânsito que está ali sendo composto por humanos, ou seja, por comportamentos humanos, por que não ter um psicólogo também para pensar sobre isso, né, dentro dessas políticas públicas? Interessante. Agora falando um pouco da profissão, diante da sua experiência, quais são os principais desafios enfrentados no seu dia a dia como psicóloga do tráfego? Vamos lá, alguns desafios, né, gente? Porque nem tudo são flores. O primeiro ponto, né, que hoje eu acho que eu já me adaptei, foi que quando eu iniciei ali, né, como psicóloga perita, eu entendi que não dava para eu ter a psicologia do tráfego como a minha única fonte de renda, né? Que eu precisaria também ter outros vínculos empregatícios para que eu, enfim, viva de uma forma confortável. Então, como eu falei para vocês, hoje eu também, além de ser psicóloga do tráfego, eu atuo na área clínica, né? Justamente porque, assim, a demanda apenas do tráfego, ela não supre, né? Eu acho que sei lá, se a gente pensar há 20 a 30 anos, o que eu ouvia falar era que o psicólogo do tráfego, ele conseguia viver só do trânsito, né, de clínicas do trânsito, porque tinha ali uma demanda, ele trabalhava todos os dias, em 2 turnos, havia demanda para isso, porque tinham menos clínicas, né? Então, quando você vai abrindo mais clínicas, né, por questões políticas, etc., territoriais, então você vai tendo uma diminuição dessa demanda. Claro que, por outro lado, é interessante porque a população tem um acesso mais fácil, porque outros psicólogos também podem entrar na área, mas a gente precisa também pensar em outras possibilidades, né, de mercado também para a gente. E eu acho que um outro desafio que eu não posso deixar de mencionar aqui é a questão política mesmo, né? A gente tem que pensar que a clínica do trânsito, ela passa por uma mediação política muito grande. Eu acho que todo mundo aqui ficou sabendo do aumento da validade da CNH para 10 anos, né? Então isso foi ali uma medida que afetou diretamente os psicólogos e a sociedade, né? Porque como a gente tem ali dados alarmantes e terríveis de acidentes e sinistros de trânsito, e aí a gente começa, como eu falei, às vezes aquele candidato ele só tem aquele momento com o psicólogo, com o profissional de saúde mental. Então a gente deixa aquele candidato desassistido, ele vai ficar 10 anos, né? Em 10 anos, gente, muita coisa pode mudar, né? Então, assim, a pessoa que eu era 10 anos atrás é uma pessoa totalmente diferente da Vivian de hoje. Então, a gente deixa aquele candidato 10 anos desassistido, então ele pode ali desenvolver um transtorno mental grave, ele pode ter um adoecimento físico grave. Então, assim, por exemplo, eu sou míope, né? Eu tenho 4 graus de miopia. Então, eu tenho a consciência que eu não posso dirigir sem meu óculos, porque senão eu posso provocar um acidente, né, enfim, gravíssimo aí nas vias. Mas tem pessoas que não têm essa consciência, tem pessoas que elas estão ali sem enxergar e elas dirigem da mesma forma. Então, ali o médico faz esse encaminhamento para o oftalmologista. Então, ali também, por exemplo, eu já atendi um adulto que ele tinha ali sintomas, por exemplo, do espectro autista, e ele não tinha diagnóstico. Então fui eu que fiz um encaminhamento para ele, né, para que ele realmente tivesse esse acompanhamento, tivesse esse diagnóstico. Enfim, então assim, com essa mudança e com essa validade, eu acho que foi pensado muito na questão financeira, né? Então, óbvio que a população aceitou, a população achou legal, aderiu. Mas, assim, será que esse é o único parâmetro que a gente deve ter, né, para a mudança dessa validade e os riscos, né? E esse candidato que está cada vez mais desassistido e desamparado, né? E esses aumentos aí, né? Digamos, a situação do trânsito só piorando ao longo do tempo. E em vez de a gente pensar em medidas, né, que sejam ali de aproximar esse candidato da gente, dos serviços de psicologia, dos serviços médicos, né? Enfim, claro que a avaliação psicológica não é a única forma de fazer isso, mas é uma das formas da gente fazer esse acompanhamento.
E a gente simplesmente, né, na prática, deixa esse candidato cada vez mais desassistido. E isso foi por questões políticas, que eu lembro que na época, assim, a classe ficou arrasada, né? A gente ficou... Porque houve uma luta ali da Associação Brasileira de Psicologia do Tráfico, mas infelizmente sem sucesso. Mas enfim, né, a gente está aí caminhando para novos avanços e desafios. E você poderia falar também da responsabilidade do psicólogo do tráfego? Quais são as responsabilidades da área? Então, eu acho que eu vou falar da minha experiência, né, do que eu faço. A gente precisa ter sempre, ficar sempre atualizado, né, no que sai aí de artigos que são publicados, né, por exemplo, fatores psicológicos de risco, né, para aquele motorista que acabam ali aumentando a probabilidade de acidentes, participar de congressos, participar de formações, ficar sempre atento ali aos testes psicológicos, aos que estão favoráveis, aos que acabam estando desfavoráveis, que a gente já não pode utilizar, ficar atento aos manuais, né, dos testes. Se os manuais mudam, a gente também precisa mudar, né, porque eles mudam as normas, então a gente precisa ficar bem atento, né, além, claro, da questão social, né, que é pensar em um trânsito mais seguro. Então, como a gente pode orientar ali aquele candidato a sua CNH ou aquele motorista já habilitado, como é que ele pode ter uma educação e uma consciência para o trânsito, né, para que ele ali, quando vá dirigir ou vá pilotar a sua moto, ele tenha cada vez mais consciência de como o comportamento dele pode prejudicar tanto a ele quanto ao outro. Então, acho que são essas questões técnicas e éticas que sempre tem que ficar ali, né, em consonância com a nossa prática. Você já falou um pouco, mas eu gostaria que você aprofundasse nos processos mentais que são avaliados do candidato à carteira de motorista. Como eu falei, né, a gente tem algumas habilidades ali que a gente precisa atenção, né, entender daquele candidato, né? Então, acho que são aspectos realmente fundamentais, né? Por exemplo, atenção. Atenção, o candidato ele precisa realmente ter ali um dado interessante ali nesse teste, porque a gente precisa o tempo todo estar atento no trânsito aos diferentes estímulos que a gente vai ter, né, durante ali nosso percurso, do nosso ir e vir da casa para o trabalho, por exemplo. Então a gente avalia também a memória visual, tem a percepção visual e espacial também, a flexibilidade cognitiva, a capacidade de resolução de problemas, a tomada de decisão, né? Quando eu tiver, enfim, quando alguém frear, né, assim, de forma abrupta na minha frente, o que é que eu vou fazer, né? Qual vai ser a minha tomada ali, né? Eu vou simplesmente depois dar uma fechada nessa pessoa, né, de uma forma mais agressiva, de uma forma mais impulsiva. Então ali também avaliar essa impulsividade dessa pessoa, né? Então a gente tem que ficar ali atento a algumas questões que são primordiais para que esse motorista, esse condutor, ele tenha ali um desempenho satisfatório, né, no contexto do trânsito. Entendi. Nós vivemos num momento de muitas questões de saúde mental, né? Tem se falado muito. A gente quer saber assim, como é que esses efeitos psicológicos, né, essas questões emocionais, essas questões de saúde mental influenciam tanto no medo de dirigir, né, na condução, no comportamento humano, e como isso também pode impactar na própria avaliação do motorista. Vamos lá, né? Vamos pensar que o candidato, quando ele chega lá no trânsito, a gente precisa entender a etapa, né? Sim. Primeiro o candidato ele vai no saque ou ali no serviço que ele vai comprar o laudo, e a primeira etapa que ele precisa fazer é a avaliação psicológica e a avaliação médica. Então, geralmente, quando ele chega ali, ele está animado, né? Porque a primeira etapa, ele ainda não fez as aulas da autoescola, ainda não fez ali as provas práticas ou teóricas. Então, ele precisa de estar apto na avaliação psicológica e médica para ele começar as outras etapas. Então, geralmente, aquela pessoa que juntou o seu dinheirinho, né, meu sonho é ser habilitado. Então, tem pessoas, homens e mulheres, que, sei lá, aos 50 anos vão lá, né, para querer para ter a primeira habilitação. Então, estão ali animados, digamos assim.
Então, eu acho que essas questões do medo de dirigir, talvez, eu acho que impacte mais quando esse candidato vai para a aula prática, né, que é a de direção, ou então vai lá realmente para a prova prática, que é o momento que o avaliador está ali observando se ele tem ali as capacidades, né, para dirigir ou para pilotar uma moto. O que eu percebo, né, de questão assim de saúde mental lá na clínica, que impacta na avaliação de fato, são para os motoristas já habilitados que exercem atividade remunerada. Porque esses motoristas, eles precisam da carteira de habilitação para exercer, é a fonte de renda dele, é a única fonte de renda muitas vezes. Então, muitas vezes, eles estão ali muito ansiosos e nervosos porque eles sabem que se o médico ou o psicólogo der um inapto para eles podem perder essa única fonte de renda. Então, a gente precisa também observar e trabalhar isso, né? Ajudá-los a manejar essa ansiedade para que a ansiedade não impacte de fato ali naquela questão da avaliação, né? Quando eles estiverem fazendo. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a Vivian, né, por compartilhar com a gente suas experiências. Foi muito esclarecedor, várias questões que a gente não imaginava, né? Achei muito interessante. E gostaria que você deixasse, se fosse possível, uma mensagem para os futuros psicólogos que desejassem atuar na área. E te agradecer imensamente pela sua disponibilidade e pela troca. Obrigada, meninas. Eu queria deixar a mensagem que a psicologia, eu acho que a psicologia do tráfico, ela tem uma potência gigantesca que eu ainda vejo que não está sendo tão explorada, né, pelos profissionais e pelo próprio ambiente que a gente vive. A gente tem vários pontos promissores, como alguns desses que eu citei, que a gente pode atuar, né, que está muito além da perícia psicológica do trânsito. Então, a gente precisa realmente cuidar mais desses habilitados ou quem deseja essa habilitação, porque a gente está vendo tantos dados aí que são tristes e graves, né, em relação ao trânsito. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas que estão realmente ou podem adoecer, né, porque trabalham diariamente dentro do contexto do trânsito, estão cansados. Então, acho que a gente precisa ficar o tempo todo mais atento e cuidar dessas pessoas. Então, acho que deixo aqui essa mensagem tanto para os profissionais quanto para a sociedade como um todo, né, de como a psicologia do tráfico ela pode atuar nessas diversas áreas e ajudar, né, que o trânsito se torne algo mais harmonioso e equilibrado, né, que infelizmente não é o que a gente está vendo aí na realidade. A gente queria agradecer você que acompanhou a gente até aqui, pedir para seguir o canal e ficar atento que tem mais entrevista na frente.